Oi gente, aqui é a Milena e eu vim aqui hoje a convite da Editora Nemo para falar para vocês do livro A Diferença Invisível, da Julie Daches e da Mademoiselle Caroline. Ela é um livro francês, tá? É uma graphic novel, na verdade, e que trata de autismo. Eu vim hoje falar para vocês sobre ele, primeiro para esclarecer um pouco sobre autismo e depois eu vou falar sobre o livro de verdade, assim, o que eu senti na leitura e o que foi essa experiência para mim, tá? Eu tô aqui a convite da Nemo porque eu tenho um filho autista de 21 anos, o Lucas. O Lucas tá dentro do espectro do autismo, que é gigantesco, tá, gente? O espectro vai desde o severo até o leve, que é o Asperger, que na verdade o Asperger é o que trata a graphic novel da Julie. Então o Lucas tá no moderado, tá? O Lucas é um autista de 21 anos, não verbal, ele não fala. O autismo é um transtorno global de desenvolvimento. Então quando você coloca global, por isso que esse espectro é tão grande, tá? Por isso que atinge tantas pessoas de modo tão diferente. É um diagnóstico bem amplo e por conta disso antes era muito difícil fechar esse diagnóstico e saber qual é o prognóstico para essas crianças. Há 21 anos, quando o Lucas nasceu, eu comecei a descobrir algumas coisas sobre o autismo quando ele tinha 2 anos, que foi quando eu comecei a perceber que ele começou a perder vocabulário e que ele parou de sorrir, que ele parou de chorar, que ficou com aquela expressão de mármore que é bem característica do autismo, tá? Eles não demonstram nenhum sentimento. Foi quando a gente começou a perceber que alguma coisa não estava legal ali e a gente começou a correr atrás de terapia. Isso há 19 anos era muito complicado, terapia era muito difícil, as pessoas não fechavam o diagnóstico de autismo só com 5, 6 anos de idade. Então, o legal desse livro, agora eu vou entrar no livro, tá? A Diferença Invisível, é que trata dessa mulher, da Marguerite. A Marguerite tem 27 anos e ela sabe que tem alguma coisa estranha com ela, mas ela reprime aquilo porque ela não foi diagnosticada, ela não sabe o que ela tem. E as pessoas reprimem muito ela também. Então é porque ela não se encaixa, porque ela não se veste adequadamente ao ambiente de trabalho, porque ela não trata o namorado normalmente, como todas as pessoas deveriam, como toda namorada trata o namorado e vice-versa. Ela não gosta de dormir na mesma cama, ela precisa se privar sensorialmente durante o sono para conseguir pegar no sono, então ela precisa usar tapa-olho, protetor auricular, e tudo isso é muito característica do autismo. Ela é a Asperger, tá? O Asperger é o mais difícil de diagnosticar, ainda mais quando é criança, na adolescência, adulto então mais difícil ainda. Ainda mais nessa idade, 27 anos, que não era tão falado, o autismo tinha era meio segregado mesmo. Quando a gente falava em autismo nessa época para médico, eu mesmo fui taxada de louca, de superprotetora, porque não tinha nada de errado com meu filho, eu tava achando pelo em ovo, enfim. Então dá pra entender por que a Marguerite, essa personagem, não foi diagnosticada e como é difícil pra ela lidar com tudo aquilo que estão jogando nela e sem conseguir entender por que é tão difícil. Trata muito disso. E eu acho bacana que dá pra fazer a transferência não só com o autista, mas com um monte de pessoa, com todas as pessoas que têm outros tipos de transtornos. O TOC, por exemplo, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, a depressão. A gente ouve muito quando uma pessoa é depressiva, né, a gente ouve, ai, levanta daí, imagina, a vida tá aí, vai viver. Mas a pessoa não entende que é uma coisa química, que é uma coisa que tá sufocando aquela pessoa. E eu senti isso com a Marguerite e eu gostei muito do livro porque passou exatamente isso, essa dificuldade das pessoas entenderem a peculiaridade do indivíduo. Então o texto ela constrói, a graphic novel é toda construída por meio de cores e falas, é uma graphic novel. Então quando ela está se sentindo muito mal, o texto fica todo vermelho, quando as pessoas são muito invasivas, o texto fica vermelho, fica tudo em caixa alta, fica aquela coisa agressiva, porque é como a Marguerite se sente, ela se sente agredida por aquilo, e ela precisa de um tempo dela para conseguir se recompor e lidar de novo com o mundo. Então é um texto sobre respeito, não precisa ser Asperger para se sentir representado por aquele texto, por esse texto, porque trata de respeito, de reconhecer o outro, saber os limites, entender até onde pode ir, tá? É um tema bem difícil, é pra trazer pra gente esclarecimento, tá? Que é o que a gente precisa hoje.
de esclarecimento para entender o outro. Parece que o tempo vai passando e a gente vai ficando mais centrado, cada vez mais centrado no nosso umbigo e não consegue entender o que o outro tá passando. Os anos foram passando e parece que a gente foi piorando como pessoa, né? E eu sinto que esse livro, essa graphic novel que a Nemo tá lançando, A Diferença Invisível, não vai ser só pros Aspes, não vai falar só pro Asperger, pra mãe do autista, pra família do autista, vai falar com um monte de gente que se sente deslocada de alguma maneira, desrespeitada por conta disso e que vai conseguir essa luz aí, tá? Eu achei muito legal, eu gostei muito, algumas coisas clarearam pra mim, apesar de estar vivendo já 21 anos com um autista, algumas coisas clarearam porque a gente às vezes tenta impor, eu como mãe mesmo, tento impor às vezes algumas situações sociais pro Lucas, e aí eu senti que tem hora que eu preciso dar um passo atrás. Lendo o texto pela visão de uma autista, eu senti que eu preciso dar um passo atrás. Então, fala com todo mundo, tá, gente? É muito especial, é um texto muito bacana. Uma graphic novel pra ler, se esclarecer. Então é isso aí. Beijo pra vocês.